Então foi bem interessante porque os alunos eles começaram a ver isso como desafio e eles começaram a gostar daquilo. Toda aula eles tinham que bater a meta, eles tinham que conseguir vencer aquele desafio que a professora colocava para eles. Hey Teachers! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema do episódio de hoje é como saber se o seu aluno está desinteressado na sua aula? Tenho certeza que muitos professores fazem essa pergunta e não sabem como identificar os sintomas que os alunos apresentam. Por isso, no episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiramente, muito bom dia, que bom ter vocês aqui comigo, que bom a gente ter conseguido fazer esse episódio ao vivo. Essa semana, provavelmente, a gente vai ter mais episódios ao vivo. Eu vou avisando vocês tanto no Telegram como no Instagram. Combinado? Deixa eu só verificar aqui como é que está aqui minha conexão. Tudo certo. Beleza. Então, beleza, pessoal. Vamos lá. Eu fiz aqui para falar com vocês, eu fiz aqui um PowerPoint para a gente ir acompanhando, não ir se perdendo nas ideias. Espera aí. Pronto, acredito que já está aparecendo aí para vocês. Certinho, está aparecendo? Beleza, então vamos lá. Certo, então o nosso tema é como saber se o aluno está desinteressado nas nossas aulas. Eu vou apresentar aqui nesse episódio alguns sintomas que aí você vai me falando. Vai me falando se você já percebeu isso nos seus alunos, pode mandar aqui no chat, eu vou verificar qual chat que está disponível. Acredito que o do YouTube tá, o do Facebook também, só o do Instagram que eu não tenho certeza se vocês estão conseguindo digitar, mas depois eu vou verificar todas essas questões técnicas. Hoje é o primeiro dia de live, então ainda estamos experimentando as ferramentas aqui ainda. Certo, então vamos lá. Como saber se o seu aluno está desinteressado? Vocês já repararam que a gente tem alunos ansiosos por aulas diferentes? Provavelmente você já percebeu aquela ansiedade que a turma fica quando vai ter uma aula de educação física, por exemplo. Eles ficam bem ansiosos, ficam agitados. Também você já deve ter percebido que quando a gente fala de fazer alguma aula que vai ser na sala de vídeo, que vai ser na sala de informática, ou que vai ser ao ar livre, meu Deus, os alunos ficam agitados, eles ficam ansiosos. E por que eles ficam assim? Porque eles sabem que essa aula vai ser uma aula diferente. Vai ser uma aula que vai ter dinâmica, vai ser uma aula diferente para ele. Então, isso já desperta a curiosidade dos nossos alunos. Aí vem a pergunta, você gostaria que os seus alunos ficassem ansiosos pelas suas aulas? Eu não conheço nenhum professor que não gostaria que os alunos ficassem ansiosos para ter a aula dele. Então, é uma coisa que todos nós queremos, a gente quer que os nossos alunos sejam mais envolvidos, sejam mais participativos nas nossas aulas, que eles tenham esse interesse pela nossa matéria. Então, com certeza, a gente quer esses alunos ansiosos pelas nossas aulas. Mas aí vem a questão, como é que a gente sabe se esse nosso aluno, se essa nossa turma, eles já estão apresentando alguns sintomas de desinteresse na nossa aula? Como é que a gente consegue identificar isso? Como que a gente consegue também, se eles já estão apresentando esses sintomas, como que a gente consegue deixar as nossas aulas mais interessantes? Então, vamos ver isso aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de tudo, é se perguntar como que as nossas aulas estão sendo para os nossos alunos. Então, o que você percebe na sua aula? Como que os seus alunos estão se comportando? Como que eles são durante a sua aula? Será que a gente está deixando esse conteúdo parecer relevante para os nossos alunos? Será que a gente está passando só aquele conteúdo que está ali previsto na apostila? Será que a gente está fazendo aquela aula muito paradinho? Será que aquilo está mostrando uma importância para eles? Será que eles conseguem entender a importância daquilo que a gente está ensinando? O que aquilo vai mudar na vida dele, qual vai ser a consequência, quais vão ser os benefícios dele estar aprendendo aquela matéria. Então, tudo isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar em sala de aula para o nosso aluno ele ficar motivado e assim conseguir ser interessado nas nossas aulas. Então, depois que a gente faz essa pequena reflexão, a gente precisa agora avaliar como é que estão, assim, o comportamento da nossa turma. Quais são os sintomas que eles podem estar apresentando, que já são sintomas de desinteresse. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que você vai reparar é que os alunos estão menos ativos, eles estão com pouco envolvimento nas nossas aulas.
Então, tudo que você propõe, o aluno fala, não quero, isso eu não vou fazer. Ele já abaixa a cabeça, às vezes coloca um fone de ouvido. Isso já mostra que ele não está querendo se envolver na nossa aula, já mostra que ele está querendo ali cortar o relacionamento com a gente. O segundo ponto é a gente reparar nas notas da turma. Se aquela turma costumava ter um rendimento legal e, de repente, você começa a ver que aquela nota começou a desabar, ninguém na turma foi bem nessa avaliação e eles já não estão ativos, né? A nota deles já começou a cair, então já é um sinal de alerta para a gente. Outra coisa, quando eles não participam de atividades expressivas. Essas atividades, eu me refiro aos debates, que eles têm aquela oportunidade de colocar a opinião deles, de chegar a uma conclusão que eles mesmos, né, que eles mesmos, conversando com seus colegas, chegaram àquelas conclusões. Quando os alunos não querem participar, por exemplo, do brainstorming, que seria aquela chuva de ideias, ele não quer nem participar com uma sugestão de ideia dele. Então, isso já mostra também que ele não está querendo se envolver, ele não está querendo participar das nossas aulas, provavelmente porque ele já está desinteressado no assunto, ele não vê um motivo, uma importância para ele estar participando ali das nossas aulas. Outra coisa também é a atenção das nossas aulas diminuir. Então, aqueles alunos que costumavam prestar atenção no que a gente está falando, às vezes, durante uma explicação, a gente faz aquela perguntinha para eles complementarem. Quando você perceber que eles não estão nem querendo complementar aquelas perguntinhas básicas, que você tem certeza que eles já sabem, e eles estão ali com aquela atenção meio dispersa, passou uma borboletinha ali, a sala inteira já se distraiu. Então, isso é um sinal também que a nossa aula está desinteressante. Todos esses 4 sintomas podem ser um sintoma de que os seus alunos estão desinteressados nas suas aulas. Então, se você reparou isso, temos que estar em estado de alerta, atenção. Outra coisa importante da gente falar aqui, quando eu falo desses sintomas que os nossos alunos podem apresentar durante as nossas aulas, que podem ser esse sinal de desinteresse, eu estou falando de sintomas constantes, sintomas frequentes, uma coisa que você reparou que toda vez que você chegou àquela turma, aquele clima da turma diminuiu, caiu, eles já estão dispersos, já estão querendo abaixar a cabeça, colocar o fone de ouvido. Então, é coisa constante, eu estou falando de sintomas frequentes. Por que eu estou dando uma ênfase nessa constância? Porque os fatores externos, eles também podem interferir na atenção dos nossos alunos. Então, às vezes, não é que a sua aula ela já está vindo desinteressante. Pode ser que alguns fatores externos estejam deixando ali os alunos um pouco distraídos, um pouco dispersos. Vamos dar um exemplo de uma situação bem específica que pode acontecer, de você reparar que seus alunos estão dispersos, eles não estão querendo participar da aula, que pode ser o caso da semana de prova. Na semana de prova, geralmente, algumas escolas colocam 2 provas no mesmo dia, tem aluno que já está a semana inteira fazendo prova, então chega no dia da sua aula, ele está cansado, ele está preocupado com as notas dele, tem uma matéria que ele já estudou a noite toda e até agora ele não conseguiu absorver aquele conteúdo, então ele está nervoso, ele está ansioso, ele não consegue prestar atenção em mais nada, ele só consegue focar naquilo, na semana de prova dele. Então, por isso é importante a gente levar em conta também essa questão de que alguns fatores externos podem ocasionar, sim, mudanças no comportamento dos nossos alunos, mas não vai ser uma coisa frequente, né? Uma semana de prova vai durar o quê? Mais ou menos umas 2 semaninhas que vai durar essa questão das provas, né? Depois disso, o normal seria o aluno voltar a apresentar interesse nas nossas aulas, seria normal ele conseguir participar, ele não vai estar preocupado mais com aquela sobrecarga de informação que ele estava na semana de provas. Então, por isso, é importante a gente prestar atenção se é uma coisa que está acontecendo, se é recorrente, se é frequente, se está constante aquilo. Antes, beba água. Beber um pouquinho de água. Vamos lá. Então, qual é a conclusão que a gente tira desses sintomas? Se esses são sintomas que estão sempre presentes, então chegou a hora da gente parar, analisar o que está acontecendo e fazer mudanças. A gente tem que fazer mudanças sempre que a gente percebe que é necessário, que a gente não está acrescentando naquele aprendizado do nosso aluno. Então, a gente precisa parar para refletir e analisar como é que estão sendo as nossas aulas, como é que estão esses alunos, como é que está o comportamento deles nas nossas aulas.
A partir do momento que a gente conseguir deixar essas aulas mais interessantes, mais atrativas, então a gente vai ver uma diferença nos nossos alunos, a gente vai conseguir ver nitidamente eles ficarem mais participativos, eles estarem mais envolvidos, e até o nosso relacionamento com eles melhora muito. Então, é importante, sim, a gente se reparar que está tendo essa perda da atenção dos seus alunos, vamos partir para mudanças. Eu queria contar para vocês uma experiência, né, uma história de uma professora de arte que eu conheci. E essa professora, eu gosto muito dela, ela tem, assim, um jeitinho muito... Ela é muito carinhosa, sabe? Ela tem aquele jeito acolhedor, assim, ela passa aquela impressão de mãe mesmo. E essa professora de arte, ela dava aula para o ensino, para o Fundamental 2. Então, ela tinha os seus alunos ali do Fundamental 2. E ela tinha escolhido ser professora de arte justamente porque é uma área, é uma matéria que ela gosta muito, sempre foi uma coisa que ela gostou muito, então ela até buscou vários cursos de especialização em arte, ela sempre que tinha um curso, ela ia para São Paulo, ela ia para o Rio de Janeiro, ela ia onde quer que precisasse ir, ela ia para fazer o curso, mesmo que fosse de um final de semana, mesmo que fosse de um tempinho nas férias, ela sempre fazia os cursos porque era uma coisa que ela gostava, então para ela era uma coisa prazerosa de fazer. Então, ela tinha todo esse conhecimento, ela tinha muito conhecimento, porque ela já vinha há anos estudando aquilo, então ela tinha muito conhecimento, ela estava sempre atualizada com as coisas das técnicas. Eu não entendo muito de arte, mas ela sempre me falava das técnicas que tinham sido expostas em tal evento, ela sempre me explicava as novas técnicas que ela aprendeu nos cursos. E aí, assim, enquanto ela falava comigo, dava para perceber aquele brilho dos olhos, ela gostava mesmo. E isso acontece muitas vezes conosco, né, que somos professores de inglês. Muitas vezes, quando a gente está falando do inglês, a gente também tem essa questão do brilho nos olhos, a gente gosta de falar. Geralmente, quem está nessa profissão, geralmente é uma coisa assim, que escolheu ser professor de inglês porque gosta de inglês, porque ama inglês e quer passar isso para frente, quer passar isso para os alunos. Então, eu comecei a me identificar com essa professora quando eu vi essa questão do brilho dos olhos dela falar que gostava muito, que tinha estudado mais por causa disso. Porém, o que acontecia? Quando ela chegava para apresentar toda essa informação, todo esse conhecimento que ela tinha, quando ela chegava para passar isso para os alunos dela, acontecia algum problema que os alunos começavam a apresentar aqueles sintomas de desinteresse. Ela estava apresentando o conteúdo de uma forma inapropriada, porque aí os alunos eles não ficavam interessados e acabava que não aprendiam as coisas na aula dela. Então, ela começou a perceber isso, ela ficou encucada com isso, por que os meus alunos não estão aprendendo? E quando ela parou para refletir, parou para entender o que estava acontecendo, ela percebeu que talvez a forma como ela estava passando aquele conteúdo não estava apropriada para a turma dela talvez não estivesse entendendo aquela importância do conteúdo que ela estava passando, não estava entendendo por que aquilo era relevante, e então ela não conseguia passar para a turma dela aquele amor que ela tinha pela matéria, ela acabava passando de uma maneira muito superficial, por assim dizer. Então, o que ela resolveu fazer? Nesse planejamento agora, que ela começou, ela parou, pensou, o que está acontecendo de errado aqui? Vou mudar a minha estratégia. Então, ela começou a pensar em como ela ia chamar os alunos para ação. Ela começou a planejar a aula dela e ela percebeu que uma coisa ela não estava fazendo. Ela explicava a técnica, ela explicava muita parte teórica das técnicas, então ela passava toda aquela parte teórica, passava a história, como surgiu a técnica, quem utilizou a técnica, tudo isso ela passava, mas acabava que ela não colocava em prática, ela não pedia para os alunos dela interagirem com aquela matéria que ela estava explicando. Então, ela resolveu, em todo final de aula, assim, depois que ela fizesse a explicação, contasse como é que foi a história, ela resolveu chamar esses alunos para ação. Resolveu pedir para eles aplicarem as mesmas técnicas e também ela foi trabalhando essa questão de se eles haviam entendido como surgiu essa técnica, como é que foi a história. Ela fazia uma espécie de debate para saber a opinião deles sobre a história daquela técnica e depois pedia para eles colocarem em prática. Então, eles já tinham que, se fosse um desenho, uma pintura, eles já tinham que colocar aquela técnica em prática. E foi muito interessante, porque ela colocou como um desafio, falou, quero ver quem que vai conseguir fazer essa mesma técnica, quem vai conseguir fazer igualzinho tá aqui, só que, claro, com a sua própria releitura, né? Então, foi bem interessante, porque os alunos, eles começaram a ver isso como um desafio,
E eles começaram a gostar daquilo. Toda aula, eles tinham que bater a meta, eles tinham que conseguir vencer aquele desafio que a professora colocava para eles. Então, foi bem interessante, os alunos começaram a comprar essa ideia, e um pouco tempo depois que ela conseguiu fazer essa alteração do planejamento das aulas dela, ela já começou a ver resultados, porque aí, antes, os alunos quase não produziam, não tinha material que eles produzissem. Agora, eles tinham tanto material produzido que quando a gestão escolar viu, a diretora principalmente, viu aquelas obras de arte que os alunos fizeram, ficou muito interessante a ponto da diretora combinar com a professora todo bimestre, ela fazer aquela exposição no mural, às vezes fazia exposição em espécie de varalzinho, às vezes a técnica que ela tinha ensinado exigia alguma outra coisa, como na parede, pendurar alguma coisa na parede. Teve uma vez que eles utilizaram uma técnica de pendurar um guarda-chuva com um monte de frases. Então, teve várias ideias que surgiram ali. A aula daquela professora ficou muito mais dinâmica, os alunos ficaram muito mais participativos, e agora ela tinha até material, tinha até conteúdo para fazer uma amostra. Então, toda vez que tinha como é que se fala? Quando tinha aquelas atividades nos dias de sábado, ela já tinha até conteúdo para exibir, para mostrar, para fazer aquele dia da família na escola. Então, foi muito interessante acompanhar essa mudança que teve dos alunos na aula dessa professora de arte. E eu sei que nesse ponto, quando a gente fala dessa mudança que ela fez, eu sei que muitos professores ficam inseguros na hora que a gente fala de mudança, a gente vai ter que fazer mudança ali, mudança aqui, eu sei que muitos ficam inseguros. Porém, a gente tem que pensar nessa mudança, quais vão ser os benefícios, quais vão ser os resultados que a gente vai tirar dessas mudanças. Por exemplo, alguns professores, o que eles fazem quando eles percebem que os alunos estão desmotivados? Geralmente, eles forçam o aluno a prestar atenção na aula a todo custo. Então, a todo custo, fica ali chamando o nome do aluno, fica gritando pelo aluno, às vezes começa a fazer aquela ameaça, aquela chantagem, falando assim, ei, você vai ficar sem nota, viu? Não dependa de mim no conselho não, viu? Porque você não vai passar. Se depender de mim, vai ficar no conselho. Então, começou a fazer aquela ameaça, começou a fazer chantagem. Então, o que acontece com aquele aluno quando você entra com essa pressão nele, né? Como você obriga ele a participar da sua aula? Pode ser que você consiga a atenção do seu aluno ali naquela aula, mas por um curto período de tempo, e depois você acaba perdendo a atenção daquele aluno. Então, por hora, pode ser que ele fale assim, não, vou prestar atenção, né? Eu não quero ficar sem nota, eu quero passar no conselho. Então, pode ser que ele use ele pense nessa consequência e que, por isso, ele preste atenção na sua aula. Mas o problema é que você solucionou o problema por alguns minutinhos só. Depois o aluno vai voltar a ficar desmotivado porque ele não viu uma real importância para ele estar ali prestando atenção na sua aula, para ele estar ali envolvido com a sua aula. Vamos pensar no que o aluno não quer. O aluno ele não quer sentir que ele está sendo obrigado a prestar atenção. Quando ele percebe que ele está sendo obrigado, que é uma coisa que estão mandando ele fazer, aí esquece. Ele vai fazer, como a gente falou, por alguns minutinhos, ou então ele vai se recusar a fazer a todo custo. Ele acha que está indo contra a vontade dele, então ele não quer fazer, ele vai abaixar a cabeça e aí pode esquecer. Ou pior, se ele começar a conversar com outros colegas que estavam prestando atenção e acabar distraindo os colegas também. Outra coisa que ele não quer, que os nossos alunos não querem, é estudar algo que eles pensam que não vai ser relevante para a vida deles. Então o aluno pensa, para que isso vai ser relevante na minha vida? Onde que eu vou usar? Qual é a prática disso? Não quero nem saber. E aí pode abaixar a cabeça e, novamente, pode causar bagunça na sala de aula, porque ele acha que aquele conteúdo que a gente está ensinando não é importante para ele. Por isso que é importante a gente falar também dessa questão de mudança. A partir do momento que o aluno está vendo que aquilo não é importante para ele, a gente precisa fazer ele refletir, precisa fazer ele parar e pensar no qual é a importância daquele assunto na vida dele. Então, quando ele percebe que ele está sendo obrigado e que aquilo não é relevante para ele, ele acaba perdendo a motivação nas nossas aulas. Vamos lá, o que a gente precisa fazer? Um ponto muito importante é a gente dedicar tempo para planejar as nossas aulas. A gente pode incluir essas técnicas dinâmicas e utilizar ferramentas como a tecnologia a nosso favor. A tecnologia, hoje em dia, é muito comum, é uma realidade na vida dos nossos alunos. Eles já nascem, essa geração praticamente já nasce com o celular na mão.
Eu me assusto de ver essas crianças que têm 2, 3 anos, já sabem acessar o vídeo que eles gostam de assistir no YouTube. Eu fico, meu Deus, como que isso é possível? Essa geração já está muito mais intuitiva para essa questão da tecnologia. Então, a gente precisa trazer essa questão da tecnologia, precisa trazer essa questão das estratégias dinâmicas para a nossa aula. Também a gente precisa aproximar o conteúdo da realidade dos nossos alunos. Eles precisam entender onde que aquilo é utilizado na prática, qual é a importância daquilo para a vida deles, onde que isso vai ajudar o nosso aluno chegar, onde que ele vai chegar se ele aprender essa matéria. A gente tem que mostrar também aos nossos alunos a importância e o valor que nós damos àquela matéria. Então, por exemplo, nós professores de inglês, nós temos que mostrar a importância e o valor que a gente dá para o inglês. Lembra que eu falei da professora, que ela tinha aquele brilho nos olhos? Quando ela começou a colocar em prática as técnicas e pedir para os alunos fazerem também as técnicas, aquele brilho nos olhos dela passou para os alunos, foi transmitido. Aquela motivação que ela tinha foi contagiante, contagiou a turma dela, que agora eles estavam sempre animados. Eles queriam participar dos desafios que a professora propunha para eles. Então, da mesma forma, quando a gente fala do inglês, a gente também tem que mostrar esse brilho nos olhos que a gente tem pelo inglês. A gente tem que trazer à tona para os nossos alunos o que deixa a gente com brilho nos olhos sobre o inglês. Às vezes, a gente tirar um tempo do nosso dia para ler uma notícia em inglês, para saber um pouco mais sobre curiosidades da língua do inglês, a gente consegue trazer essa curiosidade para dentro de sala de aula e também deixar os nossos alunos com os olhinhos brilhando. Então, é muito importante a gente pensar nessa questão de transmitir a importância que o inglês já tem para a gente. Então, agora chegou a hora da gente ver um passo a passo simples de como que a gente pode fazer essa mudança. A gente pode sair dessa questão da aula desinteressante e partir para uma aula interessante, que os alunos se sintam à vontade para participar, travei a língua, para participar, para se envolver nas nossas aulas, para estarem ali junto com seus colegas, naquela questão de senso do coletivo, de senso de comunidade. Então, chegou a hora da gente ver esse pequeno passo a passo de ajustes que a gente pode fazer na nossa aula, que vai ter toda a diferença. Então, um exemplo disso é o primeiro passo: a mágica acontece no planejamento da aula. Sim, eu falo isso muitas vezes e volto a dizer, o planejamento da aula é fundamental, porque sem ele a gente fica sem um guia, a gente fica sem direção. A gente vai fazendo aquilo no improviso, numa aula que você podia trabalhar muito mais a questão dos seus alunos, as habilidades deles. Então, a gente precisa prestar atenção, sim, no nosso planejamento de aula. Enquanto a gente faz esse planejamento, a gente tem que pensar como que a gente pode deixar o aluno curioso nessa matéria. Por exemplo, teve uma vez que eu estava passando por uma leitura da apostila, e a leitura falava sobre chiclete. Tinha lá a expressãozinha em inglês, e aí eu lembrei que eu estava acompanhando umas matérias em inglês no site da BBC, eu já vou até falar um pouquinho sobre ele aqui nesse episódio, e aí eu lembrei que eu tinha visto uma coisa sobre a origem do chiclete. Então, eu achei super interessante. Eu montei uma aula com os meus alunos, pedi para eles pesquisarem, quem estava ali com o celular, se eles conseguiam descobrir qual era a origem do chiclete. Então, eles começaram a pesquisar aquilo e eles começaram a discutir assim, um com o outro, discutir no bom sentido, né, trocar ideias. Eles começaram a perguntar: você achou tal coisa? Faz sentido isso? Foi em tal ano? Você também achou aquilo? Os alunos começaram a, entre eles, interagir, e entre eles estavam aprendendo, eles estavam traçando qual foi o ano que tinha aparecido ali na pesquisa, quem foi o criador, como que aconteceu a criação do chiclete. Eles foram aprendendo, então foi uma coisa assim, que a minha aula levou uns 10 minutinhos para eles irem debatendo essas ideias até chegarem numa conclusão de como tinha acontecido a origem do chiclete. Então, para você ver, de um assunto simples, que é o chiclete, transformou a minha aula numa coisa dinâmica, deixou com que eles tivessem essa autonomia de pesquisar, de conhecer, de aprender. Então, foi muito interessante. A gente pode fazer isso sempre que você passar por uma leitura na apostila, quando você está planejando, por isso que é importante. Se você está planejando, você já sabe que aquilo vai estar na sua aula. Então, você está planejando, viu ali que tem uma leitura. Será que você já viu algum texto sobre essa leitura? Algum tema que você pode trabalhar ali dentro? Alguma curiosidade? Então, você pode perguntar para os alunos: vocês sabem a origem disso? Quem foi a primeira pessoa que fez isso? Por que se fala
essa expressão dessa forma? Será que ela teve uma base cultural? Vocês conhecem essa história? Tudo isso que a gente chama o aluno para pensar, para ele parar, pensar e refletir, isso já faz com que o aluno se sinta envolvido nas nossas aulas. Ele já sente que ele faz parte daquele processo ativo do aprendizado dele. Então, é muito importante a gente também se atentar a essa questão de trazer o aluno para pensar com a gente. Porque se a gente fica ali só transmitindo conteúdo, o aluno acaba tendo esse afastamento, pensando que ele não tem por que ele estar envolvido naquela aula. Então, é importante a gente prestar atenção nessa questão. Falando sobre o BBC Learning English, que é o site que eu falei para vocês, que eu tinha lido um conteúdo do Chiclete nesse site, em inglês, e vale muito a pena a gente ter sempre esse site, tá sempre acessando esse site, sempre verificando as atualizações. BBC Learning English é o site feito pela BBC, e eles trazem, acho que semanalmente, eles trazem novos conteúdos. Esse daqui é o que eles chamam de 6-Minute English, que, na verdade, vem falando ali, por que é chamado de língua materna? É uma coisa que a gente pode falar em sala de aula, às vezes numa explicação. E aí, será que a gente sabe qual é a origem de língua materna? Será que os nossos alunos sabem? Será que eles já se perguntaram, por que se chama língua materna? É interessante, como é que se diz? Esse artigo que a BBC fez, ele vem trazendo ali um videozinho que tem o áudio, então a gente pode levar também para os nossos alunos ouvirem. Aqui embaixo tem o transcript, tem aquela parte que não vai estar transcrita ao pé da letra, mas vai ter, a maior parte das palavras estão transcritas ali. Então a gente consegue também fazer algum exercício de listening com os nossos alunos, a gente consegue trabalhar o reading com eles. Então, justamente, se você está procurando uma estratégia, uma forma de trabalhar essas habilidades em sala de aula, a gente pode unir as duas coisas, a curiosidade do aluno e a gente trazer essa questão deles praticarem essas habilidades em sala de aula. É muito interessante. Eu deixei aqui para vocês darem uma olhadinha, então, no site, BBC Learning English. A hora que você joga essas palavrinhas no Google, você já consegue encontrar essa página inicial da BBC. Aí, quando vocês forem pesquisando mais, vocês vão achar essa questão de que eles explicam a origem de muitas coisas. Então, é bem interessante, vale a pena dar uma olhadinha. O segundo passo, relacionar a aula com o cotidiano dos alunos. Sim, relacionar a aula com o cotidiano dos alunos. A gente já falou isso diversas vezes, mas os alunos, eles têm essa tendência a se interessar pelas coisas que são relevantes para o dia a dia deles. Até a gente, né? Se a gente está, às vezes, passando por alguma coisa ali no Instagram mesmo, está passando ali, tem coisa que não é relevante para o nosso dia, que não é... A gente não tem interesse naquilo. Então, o que acontece? Você acaba só rolando a telinha, né? Só vai passando. Também no Facebook é a mesma coisa. Passou ali uma coisa desinteressante, você não tem interesse de parar para ver aquilo. Por isso, quando a gente traz coisas que os nossos alunos eles têm que parar para pensar e falar, puxa, realmente, eu utilizo isso aí. Vamos ver um exemplo bem simples. Os alunos utilizam muito gírias e aquelas abreviações, né? Quando a gente vai falar com eles, é até engraçado. Às vezes a gente vai falar com eles assim no WhatsApp, no Facebook, você toma até um susto. Precisa de um tradutor ali para entender as abreviações deles. Às vezes eu tiro uma parte do meu dia só para ficar procurando quais são aquelas abreviações, o que significa aquilo. Então, como isso é uma coisa que eles utilizam bastante, quando a gente traz essas questões para a sala de aula, por exemplo, vocês conhecem quais são as abreviações em inglês? Vocês já viram, às vezes, nos vídeos do YouTube que eles assistem, independente do que eles assistem, às vezes é um vídeo de videogame, um vídeo sobre algum seriado, algum filme que eles gostam, ali nos comentários aparecem muitas gírias, né? Aparecem abreviações. Então, a gente pode começar a trabalhar isso com eles também. Vocês conhecem essas gírias? Conhecem essas abreviações? Também as expressões idiomáticas. Às vezes, um aluno na sua sala solta uma expressão comum, né, que a gente utiliza aqui na nossa língua, no português. Então, a gente pode perguntar para esse aluno, alguém aqui sabe como é que essa expressão fica em inglês? Então, você fez aquele momento que o aluno vai ter que pausar, né, ele vai ter que parar o que ele está fazendo para parar para pensar, meu Deus, isso existe em inglês? É uma expressão, né? Caramba, como é que fica essa expressão em inglês? E muitas vezes a expressão em inglês não tem nada a ver com a expressão em português. Então, além de tudo, fica muito mais divertido, porque aí a gente mostra a expressão para os nossos alunos, explica como é que foi aquela origem daquela expressão, da onde surgiu aquela expressão. Então, é interessante eles também
perceberem que existe essa mudança cultural, existe uma diferença da cultura do nosso português para a cultura do inglês. É bem interessante a gente trabalhar esses pontos que vão chamar mais a atenção dos nossos alunos. Tudo que for assunto relacionado com o dia a dia dele, a probabilidade dele parar para prestar atenção no que você está falando é muito maior. Então, a gente tem que levar isso em conta também, relacionar a aula com o cotidiano dos nossos alunos. Ainda trazendo um pouco mais sobre BBC Learning English, a gente tem aqui essa questão da abreviação. Eu não sei se os alunos já sabem, né? Mas quando a gente vai falar sobre abreviações, a gente costuma a mandar ali no finalzinho de uma mensagem de texto o X, que vai representar beijos e abraços. Mas por que a gente usa o X para representar beijos e abraços? Então, ali no BBC Learning English também tem a origem sobre essa abreviação. De onde surgiu, como que começou a ser utilizado o X como forma de beijos e abraços. Então, é bem interessante, novamente, quando a gente entra no site, fazer algumas pesquisas, você acha conteúdos muito interessantes que, com certeza, vão chamar a atenção do seu aluno, vão fazer ele parar e refletir no que você está explicando. O nosso terceiro passo é atividade de interações entre os alunos. Uma coisa importante da gente saber é que quando os nossos alunos eles têm esse senso de coletivo, senso de comunidade, quando eles percebem que os colegas estão fazendo, é meio que automático eles quererem fazer também. Eles também eles querem ser aceitos por essa questão de sociedade, por assim dizer. Então, eles querem ser aceitos, eles querem se sentir incluídos naquilo. Então, por isso, é muito mais fácil a gente conseguir trazer essa atenção, esse interesse do aluno, quando a gente coloca eles para interagir entre eles. Quanto mais a gente estimula essa questão da interação, mais a gente consegue fazer com que esses alunos se tornem participativos. O que a gente pode fazer nessa questão de interação? A gente pode optar por fazer debates e atividades em duplas. Então, colocar eles para debater sobre um tema, igual eu falei agora do tema que eu consegui debater com eles. Por exemplo, olha um tema bem simples que uma vez gerou um debate bem legal em sala de aula. Quais são os cumprimentos que são realizados ao redor do mundo? São aceitos aqui, são aceitos em outros lugares? Então, a gente falou muito daquela questão cultural do Japão, que eles têm o costume de se curvar. A gente falou muito dessa questão também regional, que aqui no Brasil, parece que no Rio de Janeiro, eles têm o costume de dar 2 beijos na bochecha. Aqui em São Paulo, é mais comum dar um beijo só. Toda essa questão conseguiu gerar um debate bem legal, e a gente conversou um pouco mais sobre essa questão de limite, de que os alunos entendiam, assim, como que era normal cumprimentar os amigos, como é normal cumprimentar alguém que não é conhecido. Então, a gente conseguiu fazer um debate de um tema bem leve, de um tema bem tranquilo, e deu essa oportunidade do aluno se expressar. Então, foi bem interessante essa questão da gente pensar nas interações que a gente pode fazer com os nossos alunos. Outra coisa também é as conversations. Quando a gente tem aquela conversation lá bonitinha na apostila, algumas vezes os professores preferem fazer isso com alunos aleatórios. Então, já que o aluno está fazendo a leitura, vamos colocar nessa sequência para o aluno ir fazendo a leitura. Porém, uma coisa que você conseguiria trabalhar muito mais com seus alunos, fazer com que todos eles participassem, ou pelo menos a maioria deles, seria a gente colocar eles em duplas para fazer essas conversações. Então, por exemplo, eu peguei aqui um exemplo, eu até deixei aqui a fonte de onde eu peguei esse diálogo. E aí, quando a gente tem um diálogo desse, a gente pode colocar os nossos alunos em duplas e pedir para um ser o personagem A e um ser o personagem B. Então, por exemplo, aqui a gente está trabalhando a questão de direções em inglês, que é uma coisa que a gente está sempre trabalhando com os nossos alunos, né? Então, a gente pode utilizar também essa questão do diálogo. Então, a gente vai utilizar o diálogo, colocar eles em duplas e pedir para eles praticarem entre eles. Então, aquilo vai tornar mais fácil tanto a interação dos nossos alunos, eles vão praticar essa questão do speaking, que muitas vezes a gente fica batendo a cabeça para pensar onde que a gente vai ajudar eles a treinar o speaking. E, geralmente, o speaking ele tem que ser treinado na prática, né? Não tem como às vezes ele fez a leitura, mas a leitura não ajudou ele a ter esse tom de voz, essa alteração que a gente faz quando a gente está conversando. Então, por isso é importante a gente trabalhar diálogos em sala de aula, e aí a gente colocar eles em duplas para eles poderem conversar entre eles. Isso geralmente tem muito resultado, os alunos ficam mais próximos tanto dos colegas deles,
como também eles dão essa importância para as nossas aulas. Então, muito importante a gente trabalhar essa questão dos diálogos. Quarto passo, utilize a tecnologia a seu favor. A tecnologia, como a gente já falou aqui no comecinho do episódio, já faz parte dessa geração. Os nossos alunos, eles já nascem praticamente conectados, eles já nascem com o celularzinho na mão, já sabem mexer ali nas plataformas, redes sociais, para eles, então, é a facilidade. Tudo isso para eles fica muito mais fácil. Então, quando a gente está planejando a nossa aula, a gente pode ver onde que a gente consegue, onde que a gente tem uma oportunidade de encaixar a tecnologia na nossa aula. Uma coisa que eu falei aqui esses dias, que eu volto a falar, que eu gosto bastante, é essa questão da nuvem de palavras. Uma vez eu participei de uma aula que foi assim, o professor, ele queria saber qual era a palavra que a gente lembrava, né, qual era a palavra que vinha na nossa cabeça, quando ele falava a palavra, por exemplo, a palavra escola, depois quando ele falava a palavra trabalho, e a gente ia mandando para ele essas palavras. Então, a gente se conectava ali na internet, né, no caso, no espaço que eu estava, tinha uma conexão Wi-Fi. Isso você tem que avaliar na sua aula, se você vai ter esse recurso na sua aula, se os seus alunos vão ter esse acesso a um dispositivo eletrônico, tipo um celular ou um computador. E aí, a gente mandava essas palavras online e já ia aparecendo ali no data show do professor, ia aparecendo as palavrinhas. E quanto mais vezes aquela palavra fosse repetida, essa palavra ela ia ficando maior. Que é o caso aqui de interação, que está aparecendo para vocês em rosinha, essa palavra ficava grande, porque uma grande quantidade de pessoas tinha mandado essa palavra. Mas não é só isso. Nesse site que eu estou mostrando aqui para vocês, ele também vem trabalhando ali a questão, por exemplo, se a gente está fazendo um debate com os nossos alunos, depois que encerrou o debate, a gente pode brincar com eles e falar quem vocês acham que fez o melhor debate, que defendeu melhor suas ideias, que conseguiu argumentar melhor. Aí ele também tem a opção ali dos alunos irem votando nos alunos. Então a gente, no caso nós professores, vamos jogar os nominhos dos alunos principais que mais debateram as ideias, e os alunos da classe vão decidir quem foi a pessoa que mais se destacou naquele debate. Então é bem interessante, a gente consegue trazer essa questão da tecnologia para dentro da sala de aula, é bem legal. O quinto passo é a gente impulsionar a autoestima dos nossos alunos. Os nossos alunos, eles, além deles estarem numa faixa etária que é muito propensa para eles se sentirem seguros, eles estão passando por aquela questão de eles querem ser aceitos pela sociedade, eles querem ser aceitos pela turma. Então, às vezes eles são muito tímidos, às vezes eles são extrovertidos demais para chamar a atenção daquela pessoa da turma. Então, eles estão passando por uma fase delicada, é uma fase que a personalidade deles ainda não está completamente formada. Então, por isso, eles podem ter essas altos e baixos, né? Mas quando a gente dá um feedback para os nossos alunos, fala, ei, parabéns, você acertou isso, muito bom. Percebi que você está estudando mais, parabéns. Percebi que você se dedicou nesse exercício, muito bom. Quando a gente reconhece essa questão do esforço do nosso aluno, o que ele precisou fazer para estar ali, o que ele precisou fazer para conseguir acertar aquele exercício, aquele aluno ele vai se sentir mais motivado, a autoestima dele vai lá em cima. E conforme ele fica com essa autoestima em alta, ele fica mais motivado na nossa aula. Então, a gente vai fazer o elogio, sim, dos esforços que eles têm. A gente tem que perceber até os pequenos detalhes que eles estão fazendo mudanças, que eles estão se esforçando mais. Tudo isso a gente precisa reconhecer para que eles se sintam mais motivados, sintam que você está prestando atenção neles, não só procurando ponto negativo, não só procurando ver quando eles deixaram de fazer alguma coisa, mas que a gente reconhece quando eles fazem coisas positivas. A gente está dando valor para eles e a autoestima deles fica bem e a gente também consegue ter eles motivados na nossa aula. Sexto passo, realizar dinâmicas e jogos lúdicos. É muito importante a gente não ter aquela aula parada, sabe aquela aula que o aluno está ali tanto tempo, ele está querendo prestar atenção, ele está interessado no assunto, mas está tão parada que o aluno vai fazendo assim, o aluno vai esmorecendo, quando você vê o aluno já está com sono. E é até comum, se a gente for para pensar, que muitos alunos estudam no período da manhã. Então, de manhã, eles tiveram que acordar cedo, às vezes foram dormir tarde, porque estavam fazendo N coisas, às vezes foi porque eles estavam mexendo no computador, ou às vezes eles estavam fazendo mesmo um trabalho, um exercício, foram dormir tarde, acordaram cedo, tem que estar ali prestando atenção nas aulas, talvez a aula do professor anterior, antes da sua, estava bem parada, então quando a gente vem com uma aula parada, a tendência é que os nossos alunos fiquem com sono, fiquem cansados, fiquem sonolentos.
Então, o que a gente pode trazer para a nossa aula de dinâmica? Utilizar ritmo na hora de ensinar. Eu até já falei por aqui nos meus vídeos, tem aquela questão do alfabeto, do verbo to be, coisas simples, às vezes só uns toquinhos. Eu gosto de falar bastante do verbo to be, né? I am, you are. Esses toquinhos parecem coisas simples, parecem coisas bobas, por assim dizer, mas ajudam na memorização dos nossos alunos e também você está chamando eles para participar. Você está pedindo para eles baterem palma junto com você, está pedindo para eles repetirem. Isso já utiliza o ritmo na hora de ensinar e acaba deixando o seu aluno mais interessado na sua aula. Também temos que dar preferência para utilizar imagens durante as explicações. Então, quando você está ensinando uma coisa na teoria, que o aluno não está nem conseguindo lembrar o que é, se ele realmente sabe o que é aquilo, ele fica meio que vagueando, aquilo pode trazer outros pensamentos para a cabeça dele, ele acabar perdendo interesse naquilo que você está explicando. Então, quando você traz uma imagem e faz eles pararem para analisar aquela imagem que você trouxe, olha, vocês estão percebendo esse detalhe? Percebeu o que está acontecendo aqui? O que essas duas pessoas estão fazendo? O que é aquilo ali no fundo? Toda essa pausa que a gente faz para o aluno analisar o que está acontecendo ajuda ele a se sentir tanto envolvido na aula, como também ele sente que ele precisa estar ali, ele fica interessado naquela aula. Então, é muito importante a gente utilizar essa questão de imagens. Outra coisa é a gente fazer pequenos jogos de memorização. Quando você está apresentando essa questão do vocabulário, a gente pode fazer eles memorizarem de uma forma divertida. Eu costumava brincar com os meus alunos, eu tinha uma bolinha daquelas macia, e aí eu perguntava para eles, vamos supor, eu estou ensinando vocabulário, e aí eu perguntava em português para ele, e jogava a bolinha para um aluno aleatório. Então, eles tinham que estar todo prestando atenção para eles não perder a bolinha, né? Eles conseguirem pegar a bolinha no ar. E aí eu perguntava em português, jogava para o aluno tinha que pegar e falar a palavra em inglês. Então, isso eram uns pequenos joguinhos de memorização. Conforme ele tinha que segurar a bolinha e pensar, peraí, ela falou palavra tal. A palavra tal em inglês é, tá, tal coisa. Retornava a bolinha para mim, eu pegava a bolinha e jogava para outro aluno aleatório. Essa pausa para pensar e memorizar e ter essa questão do raciocínio vai ajudar na memorização deles, fora que vai deixar sua aula dinâmica, divertida, interessante para eles. Sétimo passo é a gente oferecer recompensa para os nossos alunos. Os nossos alunos, eles podem estar motivados ali, a sua aula está interessante, mas o que acontece? Às vezes eles acabam se distraindo com outras coisas, e aquela motivação vai começando a cair de novo. Quando a gente tem uma recompensa ali, uma premiação, mesmo que simples, para dar para os alunos, eles ficam mais interessados, eles ficam motivados, eles querem chegar ali na premiação, ó, eu quero ganhar aquele prêmio. Então, por isso, a gente pode pensar nessa questão das premiações dos nossos alunos. Atividades simples, como por exemplo, se a gente conseguir cumprir o objetivo da aula de hoje, nos 10 minutinhos finais a gente vai fazer uma aula ao ar livre. Eu vou explicar alguma coisa da matéria na quadra, eu vou fazer um exercício no pátio. A gente pode pensar nessas premiações simples, como também a questão do certificado do aluno de destaque. Teve um aluno que se destacou na sua aula esse mês, ele fez todas as atividades, ele participou da sua aula, ele fez a lição de casa. Quem foi que mais se destacou? A gente pode fazer um certificado para ele, dizendo que ele foi o aluno de destaque da nossa aula. Os mimos também, às vezes umas coisas simples, como um estojo, ou talvez umas canetas coloridas, caderninho, post-it, adesivo. Tem várias coisas que a gente pode trazer de pequenos mimos, que a gente pode tanto dar para esse aluno no destaque, como também pode dar para os alunos, como, por exemplo, bala. A gente pode falar assim, se eles conseguirem cumprir o objetivo da aula, a gente vai distribuir bala para os alunos, a gente vai trazer um chocolatinho. A gente pode pensar em vários mimos, que são assim, coisinhas simples, que vão ajudar esse aluno a estar motivado nas nossas aulas. A última questão também, que já exige mais um planejamento, é a questão do passeio. Então, às vezes, no final do bimestre, se a gente atingir uma meta X, a gente pode fazer um passeio para tal lugar. E aí a gente pode ir adequando de acordo com a nossa matéria, com o que a gente está planejando para as nossas aulas. Por fim, o 8º passo é definir metas de aprendizagem com os nossos alunos. Quando a gente tem essas metas definidas, quando a gente deixa bem claro onde que a gente quer chegar com aquela aula, então o aluno ele sabe qual é o destino final dele. Ele sabe que ele precisa pegar um caminho para chegar lá, naquele destino, o que ele tem que alcançar com aquela aula. Por isso fica mais fácil dele se manter motivado, ele já sabe onde ele tem que chegar, já sabe o que ele tem que fazer, então fica mais fácil dele estar interessado, envolvido ali na nossa aula.
E a gente tem que mostrar para ele como que aquilo é relevante na vida dele. Voltamos naquele ponto de como que isso está relacionado na sua vida. Quais benefícios você vai ter se você se dedicar para aprender isso aqui. Onde que isso vai te ajudar? Quando a gente para pensar tudo isso com os nossos alunos, a gente vai ter essa meta de aprendizagem e manter os nossos alunos interessados e motivados nas nossas aulas. Então, é muito interessante a gente trabalhar esses 8 passos que a gente viu aqui. Tudo isso também levando em conta essa questão dos sintomas. É importante a gente, então, fazer uma pausa agora. Muitos já estão nesse período de recesso, alguns ainda continuam dando aula. Faça essa pausa, reflita, como é que estão os meus alunos? Será que eles estão apresentando algum desses sintomas que a gente acabou de ver? Será que eles estão parecendo desinteressados, não estão querendo participar da minha aula? Tudo que eu proponho para eles, eles falam, não quero, não vou participar. Será que eles estão desse jeito? Será que chegou a hora da gente fazer algumas pequenas mudanças? Lembrando que quando a gente fala de mudança, não fique inseguro, não pense, meu Deus, eu não quero fazer mudança. Pense como que aquilo vai afetar a longo prazo, quais vão ser os benefícios, os resultados que você vai ter por aplicar essas mudanças na sua aula. Tudo isso vai te ajudar a ter uma aula mais dinâmica, uma aula mais interessante, a ter um melhor relacionamento com seus alunos. E com certeza, isso ajuda na nossa confiança, né? Quando a gente vai entrar em sala de aula, que você já tem um bom relacionamento com os alunos, que já sabe que eles estão ali interessados, ansiosos para ter a sua aula. Isso, a confiança do professor vai lá em cima, a gente consegue dar uma aula muito mais interessante para eles. Então, esse foi o episódio de hoje. Deixa eu só diminuir aqui, peraí. Agora sim. Então, esse foi o episódio de hoje. Foi um prazer ter você aqui comigo. E espero te ver no próximo episódio. Essa semana vai estar repleta dessas lives. E eu vou avisando vocês tanto pelo Instagram como pelo Telegram. Então, se você ainda não me segue lá, que eu vou continuar postando as atualizações por lá. Certo? Muito obrigada pela sua companhia. Vejo você no próximo episódio. E tchau, tchau!